Pessoal, a gente vai falar agora da segunda parte da semana 10, dia 5, que fala sobre o Congresso Nacional. Agora a gente vai falar que a competência ela é exclusiva do Congresso Nacional. Quando ela é competência exclusiva, ela não passa pela sanção do presidente da República, certo? Não vai ser sancionado, não vai passar pelo crivo dele, perfeito? Então ele vai resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais. Então o presidente pode assinar um acordo internacional, sim, mas vai passar pelo crivo do Congresso Nacional. É ele quem compete resolver definitivamente tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, ok? Eles quem autoriza o presidente da República a declarar guerra. Então o presidente não pode por si só declarar uma guerra, não pode ele por si só celebrar paz ou permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Então veja que o presidente da República ele é controlado no bom sentido da concepção da separação dos poderes, aí os freios e contrapesos, pelo Congresso Nacional, para não deixar na mão de um dos poderes um excesso de poder que pode trazer um eventual risco aí para a sociedade como um todo, ou nele permanecer temporariamente e resolver os casos previstos na lei complementar. Autorizar o presidente da República e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Então precisa ganhar um beijamão do Congresso aí, senão ele não pode, senão ele perde o cargo. Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem. Então eles podem o que? Suspender atos normativos que extrapolem o poder regulamentar. Exemplo, fez um decreto que regulamentou uma lei, só que ele acabou por inovar, certo? Então ele tem aqui a lei, o decreto era para normatizar algo aqui dentro, ele extrapola, pega algo que está fora da lei aqui, ó. Então ele inovou, ele extrapolou, exorbitou. Então o Congresso Nacional tem a competência exclusiva de suspender esse ato, perfeito? Ou dos limites da delegação legislativa, da lei delegada. Então a lei delegada pode ocorrer, uma lei delegada, a gente vai estudar isso em processo legislativo, que pode ocorrer então uma delegação ao presidente da República, por exemplo, e esse poder seja também exorbitado dentro foi delegado A e B, e ele utiliza a lei delegada para falar sobre C, e esse C também, o que aconteceu, extrapolou, exorbitou aí os limites da delegação. Mudar temporariamente a sua sede. Então é competência do Congresso Nacional mudar a sua sede. Qual a sede? A sede do Congresso Nacional. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e senadores. Então o mesmo subsídio que recebe deputado é o mesmo que recebe senador. Não é maravilhoso? Eles mesmos quem fixam o quanto vão ganhar por mês. E detalhe, olha só, exclusivo, ou seja, não passa pelo presidente da República. Então eu vou aumentar, ótimo, ainda bem que nós temos lá o tal do teto que é o STF. Então a STF dá uma segurada neste dispositivo aqui, certo? Nesse inciso 7º. Então também eles vão fixar o subsídio do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros do Estado. Então compete também ao
Congresso Nacional. Veja que não tem sentido passar pelo presidente da República o subsídio que ele vai receber. Que ele poderia o quê? Vetar, poderia dar pitaco para tentar até inclusive aumentar, achar alguma forma de aumentar esse subsídio. Não, passa por ele, não passa por ele. Então é direto com o Congresso Nacional. Da mesma forma, o subsídio do congressista lá, do parlamentar, passar pelo presidente da República, ele pode vetar, cortar e aí ter só dor de cabeça aí que certamente os parlamentares iam derrubar esse veto. Julgar anualmente as contas prestadas por administradores? Não, pelo presidente da República. Então veja, julgar anualmente as contas prestadas pelos administradores compete ao TCU. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República compete a quem? Ao Congresso Nacional. Então falou em administradores, você vai pensar no TCU. Falou em presidente da República, você vai pensar no Congresso Nacional. Falou em julgar, vai ser julgar o presidente, as contas do presidente da República, então Congresso Nacional. E falou também o que? Parecer prévio, vai ser quem? O TCU. Então compete ao TCU, porque o TCU ele é um auxiliar do controle externo, certo? Ele auxilia o controle externo. Então ele vai ter o que? Antes de julgar essas contas anuais do presidente da República, ser julgada pelo Congresso Nacional, vai passar pelo TCU, que vai emitir um parecer prévio, perfeito? Então cuida com isso. E também o Congresso Nacional vai apreciar relatórios sobre a execução dos planos de governo. Então todos os planos de governo passam pelo Congresso Nacional, mas o que? Sobre a execução. Por quê? Para ser constatado se está sendo cumprido o que foi posto aí em o plano de governo. Porque o plano de governo vai estar dentro do PPA, que vai estar regulamentado aí as diretrizes na LDO e executado na LOA. Então estão alinhados aí com o planejamento orçamentário. Então por isso que vai passar então esse relatório de execução dos planos do governo pelo Congresso Nacional. Por quê? O Congresso Nacional autoriza a execução da despesa por meio de quem? Por meio da LOA, como vocês vão ver depois. Se ele autoriza a despesa por meio da LOA, será que a execução desse plano ele está de acordo com o que foi autorizado no PPA, LDO e LOA? É isso que vai ser visto aí também, porque Congresso Nacional é o controle externo. Também ele vai fiscalizar, vai controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Fiscalizar e controlar é parte também de quem? Do controle. Qual controle? Externo, que é exercido pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional, então pode ser Câmara dos Deputados, mais Senado Federal, e aqui ele vai falar qualquer das suas casas, perfeito? 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Então, vai zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. O que significa isso? Se outro poder estiver usurpando a competência legislativa, compete ao Congresso Nacional zelar pela sua preservação da sua competência legislativa, ok? Então vai sustar aí o ato. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e de televisão. Então ele vai apreciar atos de quem? Do Poder Executivo, o que se refere à concessão e renovação. 13. Escolher 2/3 dos membros do TCU.
Então veja que não é o Senado Federal, como o examinador gosta de colocar, e também não é quem? Não é a Câmara dos Deputados, é o Congresso Nacional. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes às atividades nucleares. Então falou em atividades nucleares, é uma atividade que põe em risco saúde pública, inclusive desperta interesses internacionais, então o Congresso Nacional vai ter que estar avaliando e aprovando essas iniciativas, ok? Autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, plebiscito é o que? Plebiscito eu vou consultar a população. Então, consulta prévia. E o referendo é após a edição do normativo. Exemplo, lei, certo? Então eu vou consultar também quem é a população. Então um é antes e outro é depois. Antes referendo, perdão, antes plebiscito, depois referendo, certo? Vou referendar algo que já foi feito ou não. 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos. Ou seja, vou instalar uma usina numa terra indígena, eu vou ter que ter o que? Autorização do Congresso Nacional. Para ocorrer então pesquisa, para ocorrer lavra de riquezas minerais, também vai ocorrer por meio do Congresso Nacional. Então, por exemplo, pesquisa, quem faz pesquisa? Centro de Tecnologia Mineral, o famoso Centro de Tecnologia Mineral. Você tem que ele está lá no Rio de Janeiro e ele é um órgão vinculado, não é um órgão nem vinculado, está dentro da própria estrutura do MCTI, agora é MCTIC. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas, então vai ter que ser aprovado previamente pelo Congresso Nacional quando eu quiser vender uma terra ou conceder uma terra pública cuja área seja superior a 2.500 hectares, ok? Então, competência também do Congresso Nacional. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões, então pode ser uma comissão também, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Então, diretamente subordinado ao presidente da República, pode ser convocado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, qualquer uma das suas comissões. Para quê? Para prestar ou prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade e ausência sem a justificação adequada, certo? Então, deixou de ir, o ministro foi convocado pelo Senado, pela Câmara ou pela uma das suas comissões para prestar informações pessoalmente. Deixou de ir, está importando aí a ele um crime de responsabilidade. Os ministros de Estado poderão então comparecer ao Senado, à Câmara dos Deputados ou qualquer de suas comissões por sua iniciativa ou mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assunto de relevância de seu ministério. Ok? Então, por livre iniciativa, o ministro também pode comparecer à Câmara dos Deputados, Senado Federal ou qualquer de suas comissões para falar acerca aí de assuntos relativos e de relevância do seu ministério. Parágrafo 2º vai falar que a Câmara dos Deputados do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos
de informações. Agora não mais informação para ser prestada pessoalmente, mas agora é uma informação por escrito. O Estado ou qualquer pessoa referida no caput desse artigo, ou seja, aquelas que são diretores ou estão nomeadas aí em órgãos que são similares a ministro, ou seja, o cara é presidente, é diretor-presidente de um órgão que seja vinculado diretamente à presidência da República, então vai prestar informações por escrito. Agora, não prestou informação, importa em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Prestou informação falsa, também vai estar aí submetido ao crime de responsabilidade. O que eu chamo a atenção para esse artigo? Que é a Câmara dos Deputados, que é o Senado Federal, que aqui nesse outro aqui é a mesa, comissões. Então não é observação. Um deputado não pode solicitar o comparecimento de autoridades ou solicitar informações por escrito. Olha, não cai muito em prova isso aqui. Por quê? O que não pode? Um deputado ou um senador não pode solicitar o comparecimento de autoridades no Congresso Nacional. Por quê? Ele não é nada. Então, quem pode? Os ministros de estados poderão comparecer ao Congresso, comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou qualquer das suas comissões por sua iniciativa ou mediante entendimentos com a mesa respectiva. Perfeito? Com a mesa respectiva. Então não como deputado. Perfeito? Então quando for falar, por exemplo, aqui ó, em crime de responsabilidade, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar por escrito, pedidos por escrito. Agora, um deputado pode solicitar? Pode. O que não pode é ocorrer da recusa. Não pode ocorrer em crime de responsabilidade, a não ser que seja a mesa. Perfeito? Então um deputado por si só, que não represente uma mesa, não seja o presidente aí da Câmara, então ele não vai poder, porque ele não está representando aí a mesa, não está representando a Câmara. Beleza, pessoal? Vamos parar por aqui e vamos para as questões agora.